Fala, meus vasos! E aí, tudo bom com vocês? Estamos em mais um podcast Café com Bíblia. E com muita alegria quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Com muita alegria quero agradecer você, amigo, você, companheiro, que tem acompanhado, né? Tem estado conosco aí desde o início. E eu tenho certeza que os céus manifestará. Eu aprendi com Deus que Deus é grato. E quando Deus manifesta, a sua gratidão é maravilhosa. Estamos em mais um programa e hoje, com muita alegria, quero agradecer aos céus pela oportunidade de poder estar recebendo esses meus amigos, esses meus irmãos. E vamos ter um tempo incrível, onde estaremos falando sobre adoração. Então, prepare o seu coração. Deixa eu te falar, meu café já está aqui, ó. Tá? Café com Bíblia. Tem gente que não gosta de café, mas, por favor, pelo menos ame a palavra de Deus, que já conquistou meu coração, tá? Com muita alegria, quero desejar as boas-vindas ao nosso amigo mais conhecido como Biel, Gabriel, Glória. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Obrigado pelo convite, Vaz. Você é bênção. Amém. Uma referência para nós também. Amém. Tá aqui o Biel e o nosso amigo Paulo Santana. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Que honra, viu, receber vocês aqui, meus irmãos. A honra é minha, nossa. Que também fazem parte da casa do oleiro, né? Isso aí. A gente está aí iniciando com tudo, viu? Né? Nessa transição do podcast. Iniciando aí com o Bispão, depois veio o DVD e ter vocês aqui com a gente. Só fera. De verdade. Eu perguntei, o que a gente vai fazer lá depois desses caras, velho? Não dá, velho, não dá. Entregar DVD, tudo. Entregar tudo, cada um entrega tudo que tem, tá tudo certo, né? Que Deus abençoe, viu? Permita serem usados por Deus e eu tenho certeza que Deus é Deus de perto e também Deus é Deus de longe. Sim. Amém? E eu quero aproveitar o ensejo também, agradecer os nossos parceiros, esse podcast, inclusivamente esse programa aqui, patrocinado pelo Espaço Josi Pires, Manicure e Pedicure, Aleph Estofado, Cia Fé, Bela Arte Stand, D10 Barbie, Al Concert, Elétrica e Automoção, Mablock Máquinas Industriais, Ohana Vidros, Escola Cristã Oasis, CRE Inventários, Metalfé, Rio Gás, Gostosura da Amadá e Ótica Indaiá Conceito, Unidade de São Miguel 2. Amém? Deus abençoe nossos parceiros, nossos patrocinadores. Glória a Deus. Amamos vocês em nome de Jesus. Eu quero começar aqui chamando, né? Nós já estávamos já no bastidores chamando a presença do Espírito Santo. E vamos abrir em oração. Sim. Amém. Fiquem muito à vontade. E mais uma vez permitem ser tangidos por Ele. Amém? Amém. Oremos. Bondoso Deus, Senhor, eterno Pai. Obrigado, Pai. Mais uma vez te louvamos, agradecemos e te engrandecemos por essa oportunidade. Que o Espírito possa ter liberdade em nosso meio, conduza conforme o seu querer e sua vontade. Que vidas venham ser alcançadas, que vidas venham ser receber a visitação do teu Espírito Santo. Chamamos a sua atenção e dizemos a ti, ser conosco, fica conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Pai, cafezinho é bom demais, mano. Maravilha. É como outro, coisa tremenda de Deus. Meu, faltou uma coisa, né? Diga aí. Agradeceu Jesus hoje? Se não agradeceu, agradeça. Não pode perder o bordão, né? Essa daí é forte. De vez em quando eu uso ela, abro o celular, como disse meu amigo Paulo, já agradeceu Jesus hoje? Se não agradeceu, agradeça. Agradeça, ainda dá tempo aí. de agradecer. Tem como, né, iniciar o dia, sem a agradecer. semana sem agradecê-lo, né? O segredo tá aí. É isso. A gratidão, ela tem um efeito imã, né? Ela atrai. Né? Isso é muito top. Mas e aí, como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Tudo Feliz bom? de estar aqui. Muito bom, Amém. né? Muito bom recebê-los, viu? Mas diga aí, Paulo, pra galera aí, se apresente pra galera, depois o Biel aí, fique à vontade. Isso. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Santana. Para você que conhece, continua sendo Paulo Santana. Cara, tenho 33 anos, sou esposo da Cleo, pai do Gabriel, do Davi Luca, faço parte da CDO Church, né? Nosso Bispão Marcos, Bispa Marcelina. E é isso, estamos aí, ministro de louvor, estamos no estacionamento, servindo no corpo de obreiro e onde
nos chamar, nós estamos... Isso é forte. É isso. Esse é o Amém. Paulo. Bielzão aí. Bom, meu nome é Gabriel Gonçalves, tenho 26 anos. Calma aí, Varão. Fala a verdade, Varão. Não, 26. Fiz esse ano. Foi? 26 anos. Sou esposo da Evelyn, pai do pequeno grande Azaf, Azar. nosso presente de Deus, a nossa bênção e o nosso milagre. E estamos na luta, né? Sou um dos ministros de louvores, junto com o Paulo e toda a galera que ministra com a gente, na direção do Bispo Marcos. Uma Amém. bênção. É Sim, isso aí. Muito Estamos bom na ter isso aqui. caminhada. Top. Muito forte. E falando em testemunho hoje, nós vamos ouvir um testemunho hoje aí, né? Que Negócio testemunho, hein? pancada, né, gente? Meu Ó, Deus. o Biel, o Paulo, eles são, como eles mesmos me informaram, né? O ministro da Casa do Senhor. Eu, de verdade, eu sou um cara que eu agradeço a Deus onde ele me plantou. Acho que até hoje a galera olha pra mim e diz, Luiz, como é que você foi parar na church? Como? Raiz Bleia. Tá aqui Paulo também, que não é diferente, né? Ai, meu Deus. E eu falei assim, não parei numa church. Eu fui plantado lá. Sim. Mas de tudo que eu tenho aprendido, na verdade, o que eu mais amo é aprender. E lá a gente aprende uns com os outros. E é um tempo incrível, né? E Paulo já esteve conosco na live, né? Hoje eu estava vendo lá da nossa live que tivemos, né? Do Café com Bíblia. Com Bíblia. Que era uma live no Instagram apenas, né? E Deus nos proporcionou essa oportunidade de termos aqui, Glória a Deus. transicionar para um podcast, né? Amém. Tê-lo aqui mais uma vez também, muito bom. Sobre tê-lo aqui, é um pouco diferente no quesito assim, porque a galera pode perguntar assim, tô falando algo, já tô até trazendo, porque já perguntaram. Café com Bíblia, o que tem a ver louvores? Vai ser o quê? Louvores com Bíblia? Eu falei assim, depende da sua concepção. Sim. Porque canções, até então, principalmente vocês aqui que estão aqui, as canções que vocês louvam e entoam são Bíblia. cristocêntricas, Sim. bíblica. Eu falo isso porque vocês recentemente lançaram, né, o álbum. Sim. Eu quero que vocês falem um pouco sobre esse álbum. O Alba, aquele que vem. Que inclusive hoje eu pude ver a playlist por completo e pensa como é boa, viu? Glória- Você que Glória a ainda Deus. não viu a playlist completa, corre lá no Spotify, tá toda disponível. Estamos lançando um a cada semana no canal da CDO Church, mas no Spotify tá toda disponível. Cara, na verdade não ia surgir um álbum, né? São canções que Deus deu ao longo do tempo, né? Tem uma delas que acho que já faz uns 2 anos que a gente grava, conversa sobre... Ele foi junto? Não, A maioria das composições veio do Paulo, né? Eu só veio entrei pra dar complementar. um apoiozinho. Não, veio pra complementar, né, velho? Porque a voz mesmo tá aqui no Bielzão mesmo. E aí foi surgindo as canções e aí o Senhor queimou no meu coração para nós gravarmos todas elas e fazermos um álbum. Top. E graças a Deus saiu o álbum. E, era praticamente impossível nos meios financeiros, nesse momento, gravar o álbum. Né? Quero já deixar aqui minha gratidão a todos os envolvidos nesse álbum. Utilizamos toda a ferramenta da CDO, Top. tudo da CDO Church, então isso é louvável, né? Nós temos uma casa que nos abraça a causa mesmo, quando a causa está em Cristo, e utilizamos tudo, desde gravação, edição, tudo mais, toda a galera da igreja, né? Tivemos a Gabi também, que hoje está nos bastidores aí, que fez a arte profética aí. Essa arte profética aí tá em casa lá. Depois eu vou contar mais sobre ela lá, que tá bênção, né? Eu coloquei num lugar lá que não era estratégico, mas acabou sendo estratégico. Top. O Espírito Santo me faz recordar todos os dias do que eu preciso fazer ao amanhecer, né? Amém. Infelizmente eu não consegui estar no dia, eu tava em trabalho, viagem. O homem não para, Foi né? isso Viajando mesmo. para todo Mas canto. Não tem- certamente eu tava na intercessão ali por você e Amém. a sua vitória é a minha vitória, a sua Amém. alegria, a alegria de vocês certamente é a nossa alegria, né? E, cara, essa questão de adoração, pena que hoje nós não vamos conseguir falar, mas na live nós falamos a respeito do seu testemunho, Sim, né? sim.
Tenho certeza que ainda vamos ter essa oportunidade de contar, expressar a questão dos testemunhos, porque o seu testemunho é muito forte, né, Paulo? Sim, Você veio da música também, né? Do ramo da música, sim. cantor de funk, Secular, né? O MC. secular, MC Paula. Era MC Paulo mesmo? Não, era MC da balada. MC da Da balada? balada. Hoje é MC de Jesus, né? Hoje é de Jesus. Olha E lá, o Biel, Padre não era líder do MC não, né, samba. Biel? Não, Não, sempre nos caminhos do Senhor. cresci, nasci na igreja. Digo, existem aqueles momentos que a gente dá Fraquejada, né? aquela bambeadinha, mas Deus sempre vem, nos abraça, nos acolhe de novo e nos mostra a direção para onde a gente deve seguir. Sim. E a gente estando sensível a escutar o que ele fala também e obedecer, a gente volta à centralidade que é ele, né? Amém. E como foi, Biel, essa questão da adoração, do louvor com você? Junto, para mim, É. bom, Como você ingressou assim? na verdade, eu, desde pequeno, né? Sempre fui apaixonado pela música, sempre me vi dentro da música e comecei a estudar, dei aula também já de música, eu toco trompete também, então já O homem é toquei, musicista, né? já O homem troquei, toca tipo já tudo. toquei em casamentos, tudo, mas quase foi também por causa disso que eu quase saí da. Não vou dizer sair da igreja, mas dei aquela bambeada. Porque onde eu estudava, eu encontrei amigos. E esses amigos, vamos montar uma banda, mano, vamos. Aí comecei a tocar com eles, aí tocando em alguns lugares. Era exclusivo, eles tocavam samba, eu ajudava a fazer do violão e tal. Sim. Aí eu falei, não, mas não é isso. Tipo, não é isso que eu tenho que fazer, sabe? Aí eu comecei a me afastar daquela rodinha pra mim conseguir voltar e focar no verdadeiro alvo e para quem eu deveria realmente entregar minha adoração. Forte isso, hein? Então, voltei, estamos firme agora. Eu hoje me vejo mais cantando do que tocando, que foi algo, tipo, no começo para mim também foi meio diferente, porque eu sempre me via tocando e não Não cantando. cantando. Aí eu comecei a também na Assembleia, um coral. É uma faculdade, né? É escola. Ah, escola, jeito. não tem como. Não dá. Participei de um coral onde eu aprendi muita coisa. Olha aí. Aonde foi agora eu vou cantar. Top. E estamos indo aí, seguindo também. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos entrar em questão das canções do álbum de vocês, mas gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês a respeito de adoração, né? A gente vínhamos, né, no carro falando a respeito de adoração e algo que o Paulo citou, que inclusive vocês tiveram um momento de mesa, né, com Blessed, Blessed. né? Que isso. E você compartilhou algo que tá até agora martelando na cabeça, né? A questão da responsabilidade de um ministro de louvor, né? Conta aí pra gente um pouquinho aí sobre essa questão aí. E o que representa a adoração para vocês? Sim. Cara, a responsabilidade de um ministro de louvor, ela é grande, como nós vemos falando, até ao ponto de uma palavra também ser muito importante. As duas têm muita importância no culto, porque nós entendemos que a adoração, ela liberta, ela transforma, ela cura, e a responsabilidade de estar no altar, ministrando a adoração e ministrando algo que para levar as pessoas em adoração, e o principal de tudo foi que nesse tempo de mesa com Blessed foi que me balançou, né? Perguntou, cara, você sobe no altar para ministrar, legal, mas primeiro para quem você ministra? E eu falei, nós ministramos, né? Nós levar a igreja em adoração e tudo mais, ele amém. Só que ele falou algo e falou, cara, primeiro de tudo você tem que prestar sua adoração para Deus, cara. Faça daquele momento a sua adoração para Deus. Se você fizer a sua adoração para Deus, automaticamente a igreja vai seguir o curso e ela vai adorar a Deus e a igreja vai entrar naquele ambiente de adoração. Forte. Porque a partir do momento que você convida o Pai e você leva a sua adoração a Ele, o incenso muda, o incenso sobe, então é diferente. Isso daí me pegou, né?
Que eu tinha muito essa, não, como eu vim do funk e tudo mais, eu tinha essa responsabilidade de levar as pessoas a curtir, a dançar, a Sim. pular, interagir, né? Porque se você não tem essa de simplesmente cantar, não, você tinha que levar as pessoas a curtir, a pular e tudo mais. E aí você estando na igreja, você entende que é diferente, né? Quando Forte você isso aí. adora, é totalmente diferente. Às vezes não tem instrumento, às vezes não tem nada, é só uma voz. Ou às vezes não tem nem voz, é só um pad, só algo que muda totalmente o clima, né? Porque a intenção é totalmente outra, é totalmente diferente. E é isso que o Bless me falou, que me pegou muito. De prestar o seu culto, primeiramente, você subir no altar ali, a responsabilidade mais de você adorar a Deus, cara. Fala, legal, eu tenho que fazer com excelência, eu tenho que estar bonito, Sim. mas primeiramente quem tem que agradar ali Receber, agradar. receber é Deus, cara. Porque lá fora, lá, as pessoas dependiam do seu talento para interagir, Sim. para se envolver. E isso na presença não rola, não é Não rola. talento, não depende de nós. Não, É. depende. Então, de fato, quando a gente, caso vocês principalmente, entrega para Deus, o Espírito Santo vai se envolvendo porque vai influenciando, né? A Eu gente acho vê a que- entrega de vocês ali e a gente vai se entregando, né? Acho que um dos maiores problemas também é quando a gente se prende na questão depende de mim, ou depende do que eu sei, ou do que Sim. eu consigo fazer. Mano, quando a gente entende que não depende de nós. Se você cantar, ou se você deixar de cantar, E Deus vai operar. Deus vai vai envolver do operar mesmo do jeito. mesmo jeito. Então, se a adoração é pra ele, por que que eu vou me prender, tipo, no que eu sei? Sim. Não depende forte. disso. Tem uma frase, até mandar um alô para ele aqui, Diógenes Mota. Ele é que faz minhas agendas lá em Alagoas, Uhum. né? Ele diz assim, que ele entrega tudo, ele também na área da Sim. louvor, né? Ele diz assim, na verdade, não tem como não entregar tudo, sendo que ele se entregou se por entregou. completo. É. Foi tudo, ele deu tudo, né? E de fato, adoração é você entregar tudo. Sim. Sem reserva, né? Que foi o que vocês ouviram e Eu acho que também uma das passagens bíblicas que falam muito sobre adoração é quando a gente vê que Jesus está no deserto e o diabo vai tentar ele, e ele fala sobre isso também. Ele fala, cara, se prostrados me adorares, tipo, eu vou te entregar tudo. Mas a relação à adoração não vem só do louvor também. Ela vem do ato de reverência. Quando você entende que a gente deve reverenciar somente a Deus, Sim. a gente já está entregando tudo a Ele. Desde o nosso bom dia na nossa oração. Tipo, bom dia, Espírito Santo. Tem uma mulher lá na rua que já virou meio que piada, né? Mas há muito tempo quando ela acordava, ela gritava na rua, bom dia, Espírito Santo. Eu fico, mano, às vezes a pessoa é taxada de doida, mas às vezes é o que ela quer expressar no seu Sim. bom dia também. Então isso também acaba se tornando uma adoração, porque você tá Sim. entregando tudo a ele, né? Acho que a adoração, tudo que a gente. Eu costumo dizer assim, até para os irmãos, sempre a gente está envolvido lá na obra, um simples irmão que passa uma vassoura na igreja é uma forma de adoração. Sim. Que a adoração também, ela está ligada a serviço, está, mas também ela não está somente em algo verbal, Sim. né? A Gabs, ontem ela falou assim algo lá na Rede TV Gospel, ela tava lá, né? Que isso, Você hein? viu? Outro nível. Meu Deus do céu. E ela falou algo ali sobre qual foi o texto que você falou sobre a adoração? Salmos 47:7, né? Todos, quem tem fôlego louve Sim. ao Senhor. E de fato, e esse louvor não está só ligado a essa questão verbal. Sim. Então, todas as nossas ações, as nossas atitudes têm que estar ligadas a uma adoração, Sim. né? Uma devoção, né? Que tá ligado Isso. também à adoração. É top isso daí. Top demais. E sobre o álbum? Como surgiu? Assim, qual é o tema mesmo do álbum? Aquele que vem. Aquele que vem. Diga aí um pouquinho. Aquele que vem. Tem uma canção dele que é A a primeira primeira canção canção, né? Aquele que vem. fala Top. Ela é. essa canção, que é o tema do álbum, né? Aquele que vê que eu fiquei, sei lá, que nome eu coloco nesse álbum, que nome.
E aí, essa música Deus já tinha nos dado e aí Deus colocou no meu coração aquele que vem. Porque nós estamos vivendo um tempo onde polêmicas e tudo mais, aquelas coisas acontecendo e a mensagem daquele que vem, que Cristo virá, não está sendo tão propagada, né? Num tempo também que a gente vive de um tempo de conquistas aqui nessa terra e conquistar e fazer e crescer e ser. E nós esquecemos que tudo aqui nessa terra vai passar e nós esquecemos que ele vem, né? Porque eu cresci, minha avó me falando, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Era pequenininha, ela falava, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E na nossa geração parece que nós estamos tão apegados às coisas dessa terra que nós esquecemos de proclamar. Ele virá, ele vai voltar. E aí Deus deu essa canção. E quando Deus deu essa canção, tipo, quem escutou, o bispo e outra galera, e quando Deus me deu, eu falei, meu, acho que eu tô plagiando alguém. Essa música já existe, acho que eu já ouvi em algum lugar, já ouvi alguém cantar e fiquei com essa impressão. E aí esses dias o bispão falou, Paulo, eu escutei a canção e tal, e me dá uma impressão que eu já ouvi essa canção em outros lugares, sabe, já, sei lá, eu já ouvi, eu já conhecia em algum lugar, né? E aí nós entendemos que proclamar aquele que vem, ele virá, sabe, trazer de volta as pessoas, cara, Jesus está voltando. Forte. E eu creio que a nossa geração é a geração do arrebatamento, sabe? É a geração que tem que proclamar para ontem, ele virá, ele vem, ele vem. E de fato é uma canção que tem essa sensação mesmo. Você vê lá no Sim. culto, lá o bispão desceu já cantando e ele perguntou assim, tipo, é muito fácil essa música, Sim. né? Porque se tornou muito fácil. Sim. Eu acho que pelo fato de ser uma canção que a alma grita, né? Uhum. A alma proclama, assim. Acho que é por isso. E é muito fácil essa canção. Ficou fácil de pegar, tal, de Sim. gravar essa canção muito forte mesmo e cristocêntrica, né? Cristocêntrica. Bom, Cristocêntrica. E é isso, cara. O álbum tem as outras canções também. Nenhuma delas tem uma canção do Mateus, que, né? Me aqueça com teu amor. Mateusão, nosso tecla, cantor também, canta muito. E um dia nós estávamos no Drops com a rapaziada presencial lá no estacionamento da igreja. E aí, se eu não me engano, foi nesse dia. Foi. Aí o Mateusão pegou o violão, aí ele começou a cantar. Quando ele começou a cantar, mudou totalmente o ambiente. E aí ele falou, cara, quando Deus me deu essa canção, eu tinha acabado de perder minha mãe. Tava isso, Mateus? o Mateus É. tinha acabado de perder minha mãe, minha fé tinha enfraquecido, tava fraco, e aí Deus me deu essa canção, Me Aqueça com Teu Amor. E aí, cara, Aqueça com seu amor. Me Aqueça com Teu Amor. Dá pra gente dar uma palhinha nela aí? Ora, Agora você é aquecido aqui, né? eita glória. Me aqueça com teu Me amor. Aqueça com Teu Amor. Mateusão, Composição do Mateusão. Glória a Deus, né? E aí quando ele, né, eu falei, cara, que canção é essa? Muito boa e tal, e passou o tempo, aí ele chegou em mim na igreja, eu falei sobre gravar essa canção e tudo mais, ele falou, Paulão, chega aí, mano. Eu falei, fala aí, Mateusão. Ele falou, mano, a canção lá, Me Aqueça com Teu Amor, pode gravar ela, mano. Eu falei, para, velho. Não, porque querendo ou não tem um significado muito forte pra ele, né? Deus deu um momento específico ali da vida dele, ele falou, não, mano, pode gravar ela. Eu abracei ele ali e falei, cara, glória a Deus, obrigado por esse presente, que essa canção é um presente, né? Glória a Deus. E é isso. Bora ouvir então. Bora. Me aqueça. Jesus. Sou tão dependente de ti. Tua mão me coloca de pé. Se eu sinto perigo, clamo a ti. Porque eu sei que ele vem me socorrer. Porque
que eu sei que Ele vem me socorrer. Minha força vem do eterno Deus. Minha fé está em Cristo. Minha força vem do eterno Deus. Minha fé está em Cristo. Se eu cair, me levante. Se eu chorar, me console. Se eu me esfriar, me aqueça com teu amor. Se eu cair, me levante. Se eu chorar, me console. Se eu me esfriar, me aqueça com teu amor. Se eu cair, me levante. Se eu chorar, me console. Se eu me esfriar, me aqueça com teu amor. Se eu cair, me levante. Se eu chorar, me console. Me aqueça com teu amor. Foi o momento que ele passou, onde ele estava caído. Deus o consolou, Deus o abraçou com o amor dele. Glória a Deus, cara. Olha aí. Então, seja alcançado aí pelo amor de Cristo, né? Pelo amor de Deus. Você possa ser aquecido. No momento de perda na vida do Mateus, né? É a suficiência em Cristo, né? Sim. Que todos nós passamos por um momento de perda. Sim. Seja de alguém, de um ente querido, de um familiar, ou de tantas outras coisas que a gente possa vivenciar. E a suficiência em Cristo é o que nos mantém de pé. É de fato essa dependência, né? Que canção maravilhosa, viu? Muito Glória linda. a Deus. Glória a Deus pela vida do Mateus. Essa canção Amém. Meu Deus, já me pegou em momentos eu sozinho ali, ele me deu decorando e chorando e que muito forte. Top, Glória viu? a Deus. Hoje a Gabs está no bastidores, Sim. né? Mas eu louvo a Deus pela vida dela, dos meninos também que, mediante a correria e a fazer, a gente não consegue estar todo mundo junto. Sim. Minha vontade era estar, né? Mas tem alguma pergunta aqui, Gabs? Aproveita os meninos aí, fazer. O que ser ministro mudou em vocês? No meu caso, mudou tudo, né? Porque quando eu cantava no mundo, a adoração era pra mim, literalmente. Sim. Porque você saía, tinha aquela euforia e tal, e as pessoas querendo estar próximas de você e tudo mais. Então, pra mim, mudou tudo. Porque a partir do momento que eu me tornei ministro de louvor e eu comecei a servir, ali mudou completamente, porque a glória não era mais pra mim, né? Sim. O ego não existia mais. Tudo era pra glória, pra glória de Deus, né? Sim. Então isso foi um baque, um choque, né? Nos primeiros momentos. Porque isso eu falo de anos atrás, né? Quando eu fiz parte da CDO a primeira vez e tudo mais. Então, o que mudou completamente foi o ego foi embora, o eu foi embora, e aí entrou o ser servo, né? O servir. Foi totalmente diferente, né? Que antes as pessoas me serviam, né? E tal. Chegavam tudo fechado, o camarim, aquilo outro e tal. E os pessoal correndo atrás disso, daquilo, eu ficava ali. Então, mudou completamente. Hoje é ao contrário. Hoje a gente se prepara para servir a Cristo, Acho sabe? que corre, né? Faz aquela correria, né? A correria para deixar tudo pronto para ele, né? Glória a Mas Deus. foi isso que eu acho que o ego foi totalmente quebrado. Muito forte. Tentando responder depois dessa. Eu acho que você entender quando você é um ministro também,
é você aprender a deixar as coisas para trás. As coisas que não te levam mais para próximo de Cristo. Como o exemplo do Paulo. Ele vivia num mundo perdido, longe de Cristo, e tudo que fazia se afastava de Cristo. Mais longe. E entender que isso também a gente precisa deixar para trás. As velhas atitudes, os velhos costumes, até muitas vezes velhas amizades que Sim. querem te aproximar daquilo. Sim. Mano, não faz isso não, pô. Não, mano, eu preciso. Entendeu? Quem tem Ser ministério ministro É, é um o ministério chamado, em né, si, mano? cara, O ministério é um chamado Um chama- que e meio que quem você tem auxilia chamado não tudo, tem, né? não Sim, tem sim. escolha, né? acho que a gente tem que aprender a deixar as velhas coisas para trás. Sim. Sim, É o É uma- vem, segue-me, né? É uma Largando tudo, seguia. e é um dos louvores também que falam sobre isso. sim. A canção de Pedro fala Sim. sobre deixar as velhas redes, o velho barco. Tivemos a ministração do Samuca. Que, meu Deus do Então, céu. bora de... Bora. Traz Olha uma só. parte dessa canção aí. E a gente cantar essa Um canção. forte abraço pro Samuel. Samuca. Samuca, Meu Deus, eu vi. Que isso? Eu ouvi hoje Ali. também de novo, né? Se você não escutou, vai lá, corre lá, coloca lá. Ajuda-me. Meu Deus do E céu. como é que encontra? Eu vi que a galera tava colocando lá na caixinha de pergunta, né? Sim. E eu... Tipo, Paulo Santana é com 2 L pra encontrar, né? Agora Eu é no com dois início- L's. agora com dois Era um Ls. L só, mas aí por conta das redes sociais acabei colocando com dois L's. Então, para encontrar lá, Paulo Santana com dois L's. Já Aí consegue já. encontrar, coloca o início da canção, ajuda-me. Top. E aí já consegue encontrar o álbum fácil. Coloque lá, né, gente? Lá no Spotify, lá, Paulo Santana com 2 Fiquem à L. vontade, pode ir lá, sem medo, salvar na sua playlist. Marca lá o homem lá. e Pode tá tudo marcar certo. lá que eu vou repostar. Vai falar alguma coisa? Não? Vamos ouvir aí um trecho dessa canção poderosa. Ah, Jesus. Não mereço esse amor que na cruz se entregou por mim. Sou tão falho e pecador, tão dependente de ti, Senhor. Perdoa-me, pois o velho homem tenta crescer em mim. Sei que minhas forças vêm do Senhor, por isso eu te peço, meu Salvador, ajuda-me, ajuda-me. Não voltarei pras velhas redes, eu não entrarei no velho barco outra vez, não voltarei pras velhas redes, eu não entrarei. Oh, Ah, Jesus, essa é. glória Meu a Deus. Jesus. Essa, Fala aí, mano, um pouquinho dessa canção aí. Canção, Deus me deu. A maioria das canções Deus me deu em casa, assim, né? Em momentos aleatórios, limpando a casa. Eu limpo a casa, viu, meu varão? Casado, Então, Dona então Cléo. o segredo, então, pra canção descer é lavar a louça. Lavar a louça, limpar o chão. Hoje de forte. manhã eu já limpei a casa, então, Senhor, pode mandar aí uma letra aí. Tô preparado. Manda aí o segredo. Essa canção Deus me deu, tinha acabado de reconciliar. Olha aí. E aí, nessa transição, né, de tirar as coisas do mundo, deixar o Espírito Santo começar a limpar. E aí eu falei, Senhor, não tá sendo fácil, é difícil, sabe? É. Por diversas vezes o velho homem gritou, por diversas vezes ainda grita, né? Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes
né, buscando ao Senhor. Mas nesse momento eu falei, Senhor, tá difícil. E aí veio a passagem de Pedro, Top. né? Pedro indo lá, pegando o velho barco, as Mesma velhas rede. redes. E ele já tinha recebido a palavra de Deus, já tinha, sabe, recebido aquela palavra sobre ti, edificarei a minha igreja e Sim. tudo mais. E mesmo assim ele voltou lá para as velhas redes. E um homem que andou ao lado de Cristo, né? E isso me pegou naquele momento que eu falei, caraca, Pedro, velho. O cara que andou lado a lado com Cristo, que viu Cristo sendo transfigurado na frente dele e tudo mais, e mesmo assim ele olhou para trás, ele olhou para as velhas redes. Só que aí nesse momento vem o Senhor, né? Na beira. Uau. E aí o Senhor falou comigo muito nessa canção e não voltarei para as velhas redes, para o velho barco. Não vale a pena voltar. Sabe? Porque Muito nós temos um forte. chamado, Deus nos chamou. Nós sabemos o quão grande é esse chamado, quantas coisas Deus tem para fazer pela misericórdia dele através das nossas vidas. Então não vale a pena voltar, não vale a pena olhar para trás, não vale, não vale. Glória a Deus por essa canção, por vossas vidas, viu? Que Amém. negócio forte, viu? Perguntaram aqui, ó. Qual conselho vocês dariam para os ministros que estão chegando? Na CDO, por exemplo, a gente viu o bispo falando esses dias, né? Tem gente aí que vai cantar uma vez no mês, né? Né? Hoje, graças a Deus, a CDO tá, muita gente boa chegando, muita mesmo. Crescimento, né? Mas nós já passamos por momentos de seguir escalas consecutivas, e glória a Deus por isso. Às vezes, hoje a gente até sente um pouquinho de falta, né? Porque a gente tava, né? Mas glória a Deus por isso. A gente tem de momentos que a igreja tá... O trabalho tá na veia. Se você não tá trabalhando, você fica, oh meu Deus. né? Mas aí, como o bispo disse, né, meu, se não tá ali, meu, tem outras áreas da igreja pra gente estar servindo. Existe mais trabalho. Tem mais Existe. trabalho. Se Não é Deus só uma tá, coisa, né? se Deus tá suprindo aquela ali, vamos para as outras áreas que precisam, necessitam da nossa atenção. E o conselho, eu acho que eu dou para quem tá chegando agora é copo vazio, velho. Literalmente. Talvez algumas pessoas venham já com alguma bagagem, já vêm com Pesado. já vem com alguma bagagem de outros ministérios e aí copo vazio, velho. Se esvaziar e falar, cara, eu quero começar do zero aqui, né? Assim foi comigo, né? Me esvaziei, Muito forte. foi totalmente do zero. E é difícil às vezes, porque aí você tem algumas manias, algumas coisas, e eu acho que um cara que eu sinto saudade de estar ensaiando junto hoje por conta da correria é o João, velho. O João, tipo assim, o João, a gente fala aqui, né, que ferro afia ferro, né? E o João sempre ali, não é assim, ó. E tipo, o João o João da Larissa. Nossa. Ele é tipo, não é assim, volta, tá feio. Top. É tipo, sem... Isso no começo me Sem confrontou. papas na língua. Me confrontou. E isso é Top. muito bom, porque isso foi afiando, foi amolando, foi Isso dando te a dá direção. maturidade também, né? Então, se o cara chegar de copo cheio e escutar o João e o Marcelo, que são os líderes ali do Ministério de Louvor, e aí o cara chega com um copo cheio e escuta, não, cara, não tá bom, o cara fala, pô, meu, mas eu O cara vai toca né? miliano, velho, como é que eu vou... E aí o cara acaba se decepcionando e não entende o que está sendo direcionado já há algum tempo pela igreja através da vida deles. Sim. E então, cara, o conselho é copo vazio, velho. Vem começar do zero, cara, tô ali, copo vazio. Eu escutei um corte, acho que foi essa semana. Eu vi de um líder de ministros. E ele falou, cara, eu acho que uma das coisas mais difíceis que existe hoje, quando vem alguém pra igreja que quer, sabe, se ingressar no ministério de louvor, é quando ele vem já carregando uma bagagem. Porque ele acha que vai ser do jeito dele ou que vai ser igual foi na outra igreja, cara. E Uhum. Não é isso. e às vezes não tá aberto ao que Deus quer fazer naquele lugar Sim. com ele. Então ele se prende, lá era assim, então vou fazer assim. E não é assim. Não é. E aí vem o que você falou, Sim. copo vazio. Você vir aberto, vir vazio do seu anterior. Tipo, lá era assim, mas aqui pode ser diferente. Então, esteja aberto, Sim. esteja, sabe, com a mente primeiro voltada a Cristo, porque Ele que vai te direcionar para onde você deve ir e se deve também seguir no louvor. Sim. Às vezes você tá no louvor e Deus fala assim, não, você vai fazer aquilo ali. Depois você vai para lá.
Primeiro, forte. tem. Isso a gente aprendeu muito lá, né? Eu acho, meu, Eu vim de outro ministério, assim como o Sim. Paulo, né? Você já é direto. Não, É, vim de eu outro sei- eu de ministério outro ministério. também. eu vim da CDO mesmo. E aí o que que acontece? Pregador. A primeira vez que eu fui ministrar na CDO, eu já tinha quase um ano na casa. E eu acho super correto. Sim. É muito top isso aí, até porque Sim. a forma que eu não cheguei nem vazio. Você falou de copo vazio, eu cheguei, foi o vaso quebrado mesmo. Vazio e quebrado. Literalmente o nome da igreja faz jus, né? É, o Casa do Oleiro. Eu olhei assim, o vaso quebrado, Casa o do Casa do Oleiro vai Oleiro dar é aqui certinho. mesmo. Então foi um processo de tratamento e eu Sim. louvo a Deus por tudo isso. E entra naquilo que o bispo fala, né, meu? Que se eu, por exemplo, como pregador, se eu entendesse que meu ministério, minha chamada, se era só baseado em mensagem, em pregação, é uma vez no ano, filho. Sim. E aí, morre o ministério? Não. Não, Então, de fato, a gente. sim. O campo é grande lá, né? O Sim. campo é Se grande. for para ir pro estacionamento, a gente vai, gente pro vai, evangelismo a gente vai, varrer a casa a gente vai. Isso é top, Não, muito e top. isso é algo da nossa igreja que é louvável, sabe? Tipo, esse tratamento, cara. Teve pessoas que veio, copo cheio e não ficaram, não entenderam. E isso me entristece, porque, cara, você fala, Se meu, apega a títulos. que potencial, sabe? Mas precisa ser tratado. E um tempo depois caiu de novo e falhou. E você vê, você fala, cara, se tivesse permanecido, entendido o tempo do tratamento, porque, mano, o título, ele tá ali, mas, cara, vai muito além disso. Às vezes Deus te levou para lá, como muitas pessoas, muitos testemunhos nós temos de pessoas que entraram lá totalmente quebrado, assim como você, e foi tratado, entendeu? Cara, aqui eu preciso ser tratado. Né? Nós temos o pastor Everton, pô, Pastor Everton. pastorzão Meu Everton, pastor, pô. meu pastorzão. Veio pra cá, quando foi o pastorzão, tava servindo com a gente no estacionamento, tava E até hoje. Até hoje. Até hoje. Servindo ali. Então, é essa a diferença, sabe? A gente vê o processo e entende o trabalhar de Deus ali. Acho que a pessoa também tem que ter humildade, né? Sim, Quer dizer, a humildade de ouvir um direcionamento ali que o João tá te. sim. Eu entrei também, foi a primeira coisa que eu gosto de falar. Sou um cara que eu amo falar. Mas eu entrei de fato com cabeça baixa e desarmado. Tô aqui para aprender e eu quero. Até porque quando eu voltei para São Paulo, eu nem queria saber nada de ministério, né? Eu falei, Deus, eu só quero ir pro céu. Vou pra igreja que não tem oportunidade no Tá, céu. fica quietinho ali. Mas aí não tem como, né? O que você falou? Chamado não tem escolha, tem né? escolha. Isso daí, a pessoa pensar disso daí é uma armadilha. É, Eu ia falar, eu vou ir pra lá porque eu vou fazer nada, vou sentar no último Esquece. banco. Aí eu falo, isso aí? É isso que você então quer, vem, peraí. caiu na minha armadilha. E aí eu falei assim, cara, eu tenho bastante pastores amigos. Se eu for pra Bleia, os caras me veem, o Vem. vaso dava oportunidade. Tá. Sim. Só Aí eu que falei, eu vou aí, pra uma igreja que ninguém sabe o meu nome que eu fiz. Quando eu cheguei lá, o nosso sistema, né, que é as canções e em palavra. palavra. Pronto, não tem oportunidade, Não tem oportunidade. aqui pra mim. Maravilhoso. Vai ver hoje aí. Não tem jeito. Antes de vir E- pra Tem cá, pra onde estávamos correr, né? trabalhando lá pra glória de Deus na ação social. Amém. Daqui nós vamos pro evangelismo. Sim, E tá tudo certo. é isso. É isso. É sobre isso aí. isso. Entender, ser tratado. O nome da igreja faz José, ela, Casa do Oleiro, velho. Isso é verdade. Tratado zero, iniciar ali. E, cara, uma das coisas que você falou referente ao servir, velho, uma das coisas que no ministro de louvor, que é muito, não só do ministro de louvor, pregador e tudo mais, é você servir naqueles dias Os piores difíceis. dias. Aqueles dias em que você queria estar sentado lá, ouvindo aquela canção, ouvindo aquela palavra, mas você tá transmitindo aquela palavra, aquela canção para outra pessoa. Acho que isso daí é uma... Já Pressão. teve dias de estar no altar totalmente quebrado literalmente, e tá transmitindo uma canção, sabe? E aí você vê as pessoas sendo tocadas e tudo mais. Acho que isso daí é você entender, que às vezes pode bater a pessoa, hoje eu não vou não, porque hoje eu tô, cara, não vou atuar hoje porque hoje tá difícil e tal, tô passando por isso e tal. E aí, quando você sobe no altar, Deus usa você para falar justamente sobre acaba aquilo e renovando, acaba renovando, é só você sair de lá. Aquilo não traz cura apenas para a igreja, traz cura para você também. Sim, Você se deixar ser ministrado na sua ferida, eu acho que traz a cura não só para alguém que tá lá embaixo, na nave da igreja, mas para você que está em cima do altar, Sem sombra de se dúvida. deixando ser usado por Deus. Deus está te curando e curando outras Curando pessoas. outras. Aí vem aquela frase, curados para curar.
Quando você é Isso. curado, você também é usado para curar outras pessoas. Quando você é curado, Deus te dá autoridade. Ousadia, Autoridade. autoridade, ousadia. Dentro desse contexto, tem alguma canção no álbum que fale a respeito? Acho que dentro desse... Não, Não, né? Sobre. não. Ouvimos Não. a canção de Pedro, De Pedro, do amor que aquece. aí ficou aquele que vem Aquele que vem. e vou mergulhar. Vamos ouvir aí a canção que é o tema do Tema. álbum, Grave. né? A gente fechar com chave de ouro, Sim, né? aquele que vem. Aquele que vem, Maranata. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Fala, muitas pessoas vão olhar. Quem é aquele, cara? Ah, Jesus. Quem é aquele que vem assentado no cavalo branco? Quem é aquele que vem assentado no cavalo branco? Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele virá buscar a sua igreja. E ele virá buscar a sua igreja. E ele virá buscar a sua igreja, e ele virá. Todo olho verá, toda língua confessará que ele é o Senhor, o Yeshua. Todo olho verá, toda língua confessará que ele é o Senhor, o Yeshua. 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 Alfa, ômega, princípio e fim. És aquele que era e há de vir, Jesus. Alfa, ômega, princípio e fim. És aquele que era e há de vir, Jesus. Alfa, ômega, princípio e fim. Aquele que era e há de vir, Jesus. Olho verá, da língua confessará que ele é o Senhor, Yeshua. Todo olho verá. Meu Deus. Maranata, Muito Yeshua. forte. Ah, Glória Jesus. Glória a Deus. Glória a por essa Deus. canção em nossas vidas. Ah, meu Amém. Deus. Somos abençoados pelo aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Gratidão mesmo, obrigado por Uma honra estar aceitar o aqui, convite aí. Nós que agradecemos. poder estar nessa mesa. Vocês É são uma bênçãos honra. demais. Como eu já falei algumas vezes pro Biel, gosto de falar pro Jé também, da Vitória, vocês são tangedores.
tangedor é aquele que atrai a mão do Todo-Poderoso, né? A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 3, enquanto o tangedor tangia, a mão de Deus descia. E a gente sente a mão, a presença, o manifestar de Deus. Gosto de dizer, nós somos a mundial, mas a mão de Deus também está aqui, tá? Glória a Que Deus. Deus abençoe, meus amigos. Amém. As considerações finais para a galera aí. Falem novamente para a galera a questão do Alba aí. E bora ouvir, gente, porque vocês viram aí, é fácil demais a canção. Bora ouvir, vai lá no Spotify, Paulo Santana com 2 L's, Fit Gabriel. Que Deus possa falar com vocês. Tá no YouTube também, uma das faixas no canal da igreja. Glória a Deus, obrigado, Luiz, por estar aqui, Tamo por essa junto. oportunidade, né? Glória a Deus pela sua vida, pela vida da Gabi também. Meu, glória a Deus. Só agradecer, só agradecer. Amém. Gratidão, né? A Tamo gratidão, junto. gratidão move os céus, move as pessoas e nós somos gratos pela vida de vocês também. Amém. Então, que Deus continue abençoando a Amém. vida de vocês, esse projeto incrível. Amém. Amém. Café com Bíblia, podcast, Glória todas a as Deus. áreas, Amém. na palavra, Sim. nas artes da Amém. Gabi. Que Deus continue usando grandemente a vida de vocês. Glória a Deus. Amém. Fala, a arte da Gabi tá pendurada. Coloquei provisoriamente na porta de frente da minha cama, provisoriamente, e acabou estando lá desde a gravação e todos os dias eu olho. Tá sendo Tá ministrado Bíblia. até hoje. E Eu não vi a arte. é a Bíblia, João 1 e... Oh, meu Deus, esqueci o nome. A lamparina. A lamparina. Ah, Jesus. Top demais. Glória a É Deus. isso. Que Deus continue vos abençoando, vos usando. Amém. Todos os tangedores. E é isso. Que você possa ser alcançado, Amém. você de perto, você de longe. E é isso. Uma novidade aqui que eu vou soltar para vocês, tá? Nós iremos somente primeiro sábado e último sábado do mês. E agora vai ter podcast todo sábado. Eita, Oh, glória. Todos os sábados a partir, né, do dia 3 de maio. Todos os sábados vai ter podcast Café com Bíblia. Então, pode preparar. Eu sei que o café tá caro, né? Mas pode preparar o seu café, a sua Bíblia, o seu coração, porque todos os sábados estaremos juntos. E eu louvo a Deus por sua vida, por sua casa. Você que permite entrarmos aí dentro da sua casa, do seu estabelecimento, né? A gente vê pessoas, às vezes, ali no intervalo, Sim. ou vendo alguma das lives anteriores e marcando a gente. Isso é muito louvável. Deus abençoe sua vida, tá bom? E falar a respeito também das redes sociais, né? Instagram, Projeto Café com Bíblia.ofc, você pode estar seguindo. Lá você vai encontrar o nosso material. Nós temos xícaras do Café com Bíblia. Essa daí Glória é a mais Deus, top que essa essa daqui. Foi a daqui. primeira que a gente fez, ó. Pode levar já essa daqui? Olha aí, ó. Ninguém viu. né? Xícaras Coffee Bible. E temos a camiseta. Hoje eu estou descaracterizado. Já chamaram a minha atenção, É, né? Mas temos lá as camisetas do Projeto Café com Bíblia. É uma forma de você também estar abençoando o projeto, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. amém. Meninos, tamo junto, meus vasos. Glória a Deus. Grandemente, Gabs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Naquela câmera lá, central. Deus abençoe, até a próxima, nesse Deus. mesmo canal, nesse mesmo horário. Esperamos por vocês. Isso aí. Deus abençoe.